No dia 19 de julho de 2004, em Salt Lake City, Utah, Mark percebeu o desaparecimento de sua esposa Lori, que estava grávida. Ele acordou e a esposa não estava na cama. Presumindo que ela havia saído para correr, como não voltava? Mais tarde, chamou para o trabalho dela, mas foi informado que ela não havia chegado. Após recomendação da supervisora de Lori, Mark contatou a polícia, que solicitou um período de espera de 24 horas para registrar o caso. Preocupado, Mark iniciou buscas no Memory Grove Park, local popular entre corredores, e alertou amigos e familiares. Então, mais de 1.000 voluntários, incluindo membros da comunidade e da igreja a que eles pertenciam, se juntaram às buscas. Apesar dos esforços, Lori não foi encontrada, embora seu carro tenha sido localizado, próximo à entrada do parque. Em uma coletiva de imprensa, organizada pelas famílias de Mark e Lori, Mark, visivelmente abalado, pediu ajuda para localizar sua esposa. Enquanto isso, a polícia intensificou as investigações, concentrando-se em pessoas próximas a Lori, com Mark como o primeiro foco. Em entrevista com a detetive Kelly Kent, Mark descreveu seu casamento como feliz e detalhou os acontecimentos da manhã do desaparecimento. O que teria acontecido com Lori? Como poderia desaparecer do seu quarto durante a noite? O caso desesperou sua família, seus amigos e a toda a comunidade. Levou meses para que se soubesse o que havia acontecido. E na resolução do caso houve revelações que surpreenderam a todos. Então vamos a este novo mistério resolvido. O primeiro caso de hoje nos leva a Salt Lake City. Salt Lake City, a capital do estado de Utah, faz fronteira com as águas densas do Grande Lago Salgado e com os picos nevados da Cordilheira Wasatch. No centro está a Praça do Templo de 10 Acres, que é a sede da Igreja Mormon, e abriga o majestoso Templo de Salt Lake City do século XIX e a Igreja Neogótica Assembly Hall. O famoso Coro do Tabernáculo Mormon se apresenta na cúpula do Tabernáculo da Maçã. E em 2004, aqui morava Lori K. Soares Hacking. Nasceu em 31 de dezembro de 1976. Sua mãe biológica era uma criança, com apenas 13 anos de idade, e optou por entregar a filha para a adoção. 4 meses depois, Lori encontrou sua família definitiva com Thelma e Heraldo Soares. O casal, que era da Califórnia, estava ansioso para trazer uma irmã para seu filho adotivo de 7 anos, Paul. Eles a chamavam de Bebê Anjo, pois ela era a resposta às suas orações. Sendo missionários mormons, Thelma e Heraldo criaram Lori e Paul em um lar amoroso, cheio de devoção à religião e à família. Heraldo Soares era professor de espanhol e português na Sunny Hills High School. Ele conheceu Thelma quando ambos serviram como missionários para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no Rio de Janeiro. Thelma aprendeu português e também ensinou a língua aos filhos, para que eles pudessem conhecer e entender um pouco mais da herança brasileira do pai. No entanto, em 1987, Thelma e Heraldo se divorciaram após terem se distanciado ao longo dos anos. Lori tinha apenas 10 anos na época. Heraldo continuou morando na Califórnia com Paul, que estava se formando no ensino médio, e logo partiria para sua missão religiosa. Já Lori e Thelma se mudaram para Oren, Utah, em busca de um novo começo. No início, a transição foi difícil para Lori, pois ela era muito próxima do pai, mas o tempo eventualmente curou as feridas. Foi em Oren que os pedaços da vida de Lori começaram a se encaixar. Ela se destacou na escola,
E entre amigos e familiares, era considerada uma jovem gentil e extrovertida. Aqueles que a conheciam e amavam diziam que ela tinha uma maneira única de compreender todos ao seu redor. Sua habilidade de manter a excelência acadêmica enquanto trabalhava meio período continuou ao longo de sua carreira estudantil. Lori era o tipo de pessoa que sabia onde queria chegar e tinha um plano para sua vida. Parte desse plano era encontrar seu príncipe encantado e formar sua própria família. Mal sabia ela que seu conto de fadas começaria em uma viagem escolar. Em 1994, durante um acampamento dos formandos da Warren High School, no Lago Powell, Lori conheceu Mark Hacking. Mark era brincalhão e estava se divertindo com os amigos, quando, sem pensar, jogou um tronco em brasa de volta ao fogo, com as mãos nuas, se queimando acidentalmente. Sempre prestativa, Lori foi ajudá-lo, tratando e enfaixando suas feridas. Sob as estrelas e ao redor das fogueiras, enquanto conversavam até tarde da noite, a história de amor de Mark e Lori começou. Logo, Lori contou à mãe sobre Mark e nunca mais olhou para outro homem da mesma forma. Sendo também mórmon, em 1996, aos 20 anos, Mark estava prestes a iniciar sua missão religiosa. O casal manteve um relacionamento à distância enquanto Mark foi para Winnipeg, no Canadá, cumprir suas obrigações. No entanto, Mark retornou mais cedo do que o esperado, após um de seus colegas de quarto supostamente infringir regras da missão e envolvê-lo no escândalo. Lori permaneceu ao lado dele durante esse período difícil. E quando ele voltou para casa, retomaram de onde tinham parado. Lori continuou sua educação na Webster State University. Após um ano, ela se transferiu para a Universidade de Utah, onde se formou em administração. Nesse período, Mark começou a ajudar com pequenos trabalhos na vizinhança. Infelizmente, Mark sofreu um acidente ao cair de um telhado, resultando em várias lesões, incluindo uma concussão e fratura na coluna. Esse incidente fortaleceu ainda mais o vínculo entre Lori e Mark, pois ela cuidou dele durante sua recuperação, fechando um ciclo em seu relacionamento. Ambos começaram a planejar o futuro juntos. Mark se matriculou na Universidade de Utah para iniciar sua graduação, antes de perseguir seu sonho de uma carreira em medicina. Lori e Mark estavam prontos para dar um grande passo em seu relacionamento. Em 7 de agosto de 1999, eles se casaram em uma cerimônia no templo, em Utah. Em dezembro do mesmo ano, Lori se formou com honras em administração. Enquanto isso, Mark assumiu um emprego como supervisor em um complexo de apartamentos, onde o casal passou a morar após o casamento, enquanto ainda estudavam em tempo integral. Dessa forma, eles podiam continuar no apartamento sem pagar aluguel, desde que cumprissem as responsabilidades de gerenciamento. A relação deles apenas ficou mais forte depois que se casaram. Família e amigos sempre os descreviam como um casal que se amava muito e trabalhava harmoniosamente junto. Ambos estavam perseguindo seus objetivos, enquanto se mantinham ativos, tanto na igreja quanto na comunidade. Mark compartilhava sua paixão por corrida com Lori, e o casal frequentemente passava tempo correndo juntos quando não estavam ocupados com trabalho ou compromissos da igreja. Logo, Lori conseguiu um emprego como assistente de corretor na Wells Fargo e Mark assumiu um trabalho como auxiliar em um hospital psiquiátrico local, enquanto ainda terminava seus estudos. Com o passar dos anos, Mark perseguiu seus sonhos de entrar na faculdade de medicina, participando de entrevistas em várias universidades, incluindo a Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Quando ele se formou, seu esforço foi recompensado.
e ele foi aceito no programa de medicina da Universidade da Carolina do Norte. Finalmente, os sonhos deles estavam se realizando, e agora poderiam começar a família que sempre desejaram. Lori, no entanto, precisou abrir mão de seu emprego para se mudar para a Carolina do Norte e permitir que Mark continuasse seus estudos. Assim, em julho de 2004, ela finalmente entregou sua carta de demissão. E o jovem casal começou os preparativos para se mudar de Utah para a Carolina do Norte. Foi durante esse período que a radiante Lori compartilhou uma notícia emocionante. Ela estava grávida de 5 semanas do primeiro filho. Após um relacionamento de uma década, a vida de conto de fadas deles logo estaria completa. Eles estavam prestes a embarcar na maior jornada de suas vidas. No dia 19 de julho de 2004, Mark acordou em uma cama vazia. Ele presumiu que Lori havia saído para correr, antes de ir para o trabalho. Por volta das 10 horas da manhã, ele ligou para o escritório dela, mas foi informado de que ela ainda não havia chegado. Após falar com uma colega de trabalho, ele foi transferido para a supervisora de Lori, que o incentivou a chamar a polícia e relatar o desaparecimento. Mark ligou para a polícia, mas foi informado de que deveria esperar 24 horas para registrar o desaparecimento. Então ele saiu para procurá-la no Memory Grove Park, que por suas diversas trilhas é uma área popular entre corredores. Enquanto procurava no parque, Mark entrou em contato com familiares para informar que Lori havia desaparecido. Amigos e familiares preocupados reuniram-se no parque para ajudar nas buscas pela mulher grávida desaparecida. De acordo com relatos, mais de 1.000 pessoas apareceram para vasculhar a área. Muitos estavam certos de que ela havia sido sequestrada. Membros da família, da igreja e voluntários da comunidade procuraram por toda parte, mas sem sucesso. Eventualmente, Mark ligou novamente para a polícia, agora soando desesperado. Finalmente, a polícia também se juntou aos voluntários, usando cães farejadores e helicópteros para conduzir uma busca extensa no parque. O carro de Lori foi encontrado perto da entrada, mas ela não estava em lugar algum. As famílias de Mark e de Lori convocaram uma coletiva de imprensa para chamar a atenção para o desaparecimento de Lori. Na coletiva de imprensa, Mark estava visivelmente abalado, implorando por informações sobre Lori e pedindo por seu retorno em segurança. Enquanto a família recorria à mídia em busca de ajuda, a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas a Lori, na esperança de encontrar novas pistas. Como em todos os casos que envolvem uma esposa desaparecida, o marido é sempre a primeira pessoa de interesse em uma investigação. Mark teve uma entrevista com a polícia, liderada pela detetive Kelly Kent, do Departamento de Polícia de Salt Lake City. Durante a entrevista, Mark contou aos investigadores sobre seu casamento com Lori, pintando um quadro de felicidade conjugal e compreensão. Ele narrou os acontecimentos da manhã que antecederam o desaparecimento de sua esposa. Em suas palavras, o que aconteceu até agora? Minha esposa se levantou às 5 da manhã, foi correr e eu fiquei na cama. Quando acordei e ela não estava lá, imaginei que ela não quis me acordar, apenas me deixou dormir. Então saí para procurá-la. Certo. Como você sabia onde procurar? Porque ela corre no mesmo lugar todos os dias. Mark explicou aos investigadores que ele e Lori estavam prestes a se mudar, para que ele pudesse seguir sua carreira na medicina. Quando o detetive Kent pediu mais detalhes, ele explicou que pretendia se especializar em oncologia, o estudo e tratamento de tumores. No entanto, quando Kent pediu que ele soletrasse a palavra oncologia, Mark não sabia. Isso levantou suspeitas,
mas não significava que ele fosse culpado de algo mais grave. Os investigadores continuaram a entrevistar pessoas próximas ao casal. Seus relatos pareciam confirmar o que Mark havia dito, que o casal era feliz e estava pronto para começar um novo capítulo em suas vidas. Apesar de serem opostos, Lori e Mark faziam suas diferenças funcionarem bem no relacionamento. Colegas de trabalho de Lori também afirmaram que o relacionamento do casal era doce e íntimo. Enquanto isso, os investigadores iniciaram uma busca minuciosa no carro de Lori. A primeira coisa que notaram foi a como o banco e os retrovisores estavam ajustados. Parecia mais adequado para uma pessoa com uma estrutura maior do que a de Lori, alguém talvez da altura de Mark. Eles também encontraram um recibo para a compra de um novo colchão e lençóis, realizada em 19 de julho de 2004, às 10h23, em uma loja de móveis próxima. Os investigadores entrevistaram os proprietários da loja e descobriram que Mark esteve lá por volta do mesmo horário em que ligou para a polícia, para relatar o desaparecimento de Lori. Mark foi entrevistado novamente, mas continuou a negar qualquer conhecimento sobre o desaparecimento de Lori. Ele repetiu sua versão dos eventos da entrevista anterior. Quando a polícia perguntou sobre o colchão, ele afirmou que Lori havia tido um acidente e que eles haviam descartado o colchão antigo uma semana antes. "O que vocês estavam usando para dormir?" perguntaram os policiais. "Estamos usando a base de mola antiga por enquanto", respondeu Mark. Parecia plausível que tivesse comprado um novo colchão para a mudança. Mas o momento da compra, quando Lori já havia desaparecido, era suspeito. Mesmo assim, Mark foi liberado, já que todas as evidências eram puramente circunstanciais. Por volta das 2h da manhã de 20 de julho de 2004, a polícia recebeu uma ligação de um motel em Salt Lake City sobre um homem que parecia estar gritando enquanto corria nu do lado de fora do estabelecimento. Ao chegar, os policiais encontraram Mark Hacking, nu, exceto por suas sandálias. Segundo relatos, Mark havia chegado ao motel mais cedo, começou a beber excessivamente e consumiu uma garrafa de barbitúricos antes de sair correndo pelo estacionamento. Em vez de prendê-lo, os policiais contataram a família e seu irmão Scott foi buscá-lo. No Palm Pilot de Mark, Scott encontrou uma nota estranha que dizia: "Para todos de Mark, isto é justiça, sinto muito." A polícia não acreditava que Mark estivesse insano de fato. Eles teorizaram que ele sabia que a investigação estava se fechando ao seu redor e, em uma tentativa desesperada, tentou parecer que havia perdido a sanidade. O detalhe que entregou a farsa foi o fato de ele ainda estar usando sandálias, como destacou a famosa analista do FBI, Candice DeLong. Ele manteve os sapatos. Isso não é algo que vemos em alguém realmente psicótico. A família de Mark, eventualmente, o internou na ala psiquiátrica da universidade local. Enquanto ele estava sob observação, os investigadores começaram a montar as peças do quebra-cabeça e descobriram que Mark levava uma vida dupla. Mark nasceu em 24 de abril de 1976, filho do Dr. Douglas Hacking e de sua esposa Janet, que era enfermeira. Ele era o quinto de 7 irmãos, 3 irmãos e 3 irmãs. Mark era conhecido como brincalhão e frequentemente se envolvia em acidentes apenas para fazer seus amigos rirem. Seu pai era um pediatra renomado e respeitado na comunidade, e seus 6 irmãos também alcançaram sucesso em suas próprias áreas. Conhecendo esse contexto, foi um choque, não apenas para os investigadores, mas também para sua família, descobrir
que Mark não estava matriculado no programa de medicina da Universidade da Carolina do Norte. Além disso, foi revelado que Mark nem sequer havia concluído sua graduação na Universidade de Utah. Ele havia sido reprovado em 2002 e fingiu o tempo todo que estava frequentando a faculdade, até mesmo durante uma formatura falsa. Com a mídia interessada na investigação, ainda mais mentiras do passado de Mark começaram a ser expostas. Relatórios indicavam que Mark estava envolvido em atividades incompatíveis com os valores de um verdadeiro Mórmon. Havia alegações de que ele estava no centro de um escândalo que resultou em seu retorno antecipado da sua missão religiosa em 1996. Essas atividades incluíam fumar, consumir álcool e se envolver intimamente com algumas das garotas que ele havia recrutado para a fé. O ditado "a maçã caiu longe da árvore" parecia adequado, mas os investigadores estavam prestes a descobrir exatamente até onde ela havia caído. Com um mandado de busca em mãos, os investigadores iniciaram a busca no apartamento que Mark dividia com Lori. A detetive Cantu notou várias inconsistências no local. A bolsa, a carteira e as chaves do carro de Lori foram encontradas dentro do apartamento. Pelo menos as chaves do carro deveriam estar ausentes, já que o veículo havia sido encontrado no parque. O anel de casamento de Lori estava guardado em sua caixa de joias, e a banheira parecia limpa e cheirava a água sanitária. Outra coisa que chamou a atenção de Cantu foi um grande buquê de flores, que ela suspeitou ter sido comprado como tentativa de reconciliação após uma briga entre o casal. Essa teoria foi reforçada quando os investigadores examinaram o segundo quarto e encontraram uma carta de Lori endereçada a Mark. Na carta, Lori estava considerando deixá-lo, pois sentia que havia se casado com uma versão diferente dele. A nota dizia: "Quero envelhecer com você, mas não posso fazer isso nessas condições. Odeio voltar para casa depois do trabalho porque dói estar em nosso apartamento. Não consigo imaginar a vida com você se as coisas não mudarem. Eu me casei com alguém com quem não quero passar o resto da minha vida, a menos que mudanças sejam feitas." Uma inspeção mais detalhada no apartamento revelou que um colchão novo havia sido comprado e os lençóis da cama pareciam amassados, não por terem sido usados, mas porque tinham acabado de ser retirados da embalagem e arrumados. Além disso, uma faca de caça com cabelos e fibras foi encontrada, escondida em uma gaveta do criado mudo. No cabo, havia uma impressão digital e uma mancha de sangue. Os investigadores também examinaram o SUV de Mark e descobriram uma mancha de sangue no banco traseiro e marcas de mãos ao redor da porta traseira, consistentes com alguém se apoiando ao carregar um objeto pesado para dentro do carro. A faca e o sangue, encontrados no banco traseiro, foram enviados para análise. O crime estava começando a parecer mais um homicídio, mas a polícia manteve suas suspeitas em segredo, jogando suas cartas com cautela. Em vez disso, começaram a construir uma linha do tempo até o desaparecimento de Lori. Os investigadores receberam informações do setor psiquiátrico da Universidade de Utah sobre um homem que estava se desfazendo de algo grande nos caixotes de lixo. Os caixotes na área foram vasculhados, mas já haviam sido levados para o aterro antes que a busca por Lori tivesse começado. Percebendo que Mark estava usando caixotes de lixo para se livrar de evidências, os oficiais vasculharam a área atrás da igreja frequentada por Mark e Lori e encontraram o colchão antigo. A capa superior, no entanto, havia sido arrancada. A descoberta não batia com a linha do tempo que Mark havia fornecido. O colchão já teria sido recolhido se tivesse sido descartado uma semana antes,
Em seguida, os investigadores entraram em contato com os colegas de trabalho de Lori, no Wells Fargo. Eles disseram aos investigadores que quando Mark ligou na segunda-feira, parecia estranho que ele não soubesse onde Lori estava. Depois, revelaram uma informação interessante. Lori havia feito algumas ligações sobre ajuda financeira da universidade. Ela parecia visivelmente abalada, segundo os colegas, e saiu do escritório em lágrimas. Contudo, quando o casal compareceu a uma festa de despedida organizada pelos amigos naquela mesma noite, Lori parecia estar de bom humor. Os detetives então revisaram as imagens de vídeo de uma loja de conveniência que mostravam Lori e Mark fazendo compras no domingo à noite, um dia antes de seu desaparecimento. O balconista Eric Holloman confirmou isso. Ele disse aos investigadores que conhecia Mark, pois ele, frequentemente, parava para comprar cigarros. Holloman lembrou-se de ter tido uma conversa com Mark, que fez um gesto quando Lori estava de costas, pedindo para não mencionar o hábito de fumar. Holloman acrescentou que Mark parecia feliz, mas Lori parecia abatida. Por volta da 1:30 da manhã, Mark voltou à loja sozinho, o que fez a polícia se perguntar se ele já havia cometido o crime ou se estava contemplando fazê-lo. Por essa altura, a polícia havia recebido novas informações. O sangue encontrado na faca e no carro correspondia ao de Lori. No entanto, sem um corpo, ainda não havia caso. Mas mais uma reviravolta bizarra aguardava os investigadores. Uma semana após Lori ser reportada como desaparecida, as autoridades cancelaram as buscas voluntárias, devido a novas informações recebidas. O novo foco seria nos aterros municipais. A informação foi mantida em sigilo até que Mark fosse liberado da ala psiquiátrica. Durante o tratamento, Mark contratou os serviços do advogado de defesa, G. Gilbert T. Em 2 de agosto de 2004, Mark foi preso, sob suspeita de homicídio qualificado de sua esposa, Lori Hacking. O público logo soube que Mark era agora o principal suspeito do caso de Lori. O pai de Mark, Douglas, confirmou isso em uma declaração à mídia. Ele explicou que em 24 de julho de 2004, seus filhos, Scott e Lance, visitaram Mark, enquanto ele recebia tratamento para o colapso emocional. Eles o confrontaram sobre Lori, e Mark desabou e confessou tudo. Mark alegou que Lori havia feito perguntas sobre moradia estudantil e ajuda financeira na Universidade da Carolina do Norte, quando descobriu suas mentiras. Isso aconteceu em 16 de julho de 2004, o mesmo dia em que os colegas de Lori relataram que ela estava chateada e saiu do trabalho. Quando Lori o confrontou, ele inventou outra história, alegando que um problema no sistema havia causado o extravio de sua inscrição. Ela deixou uma mensagem para a universidade pedindo retorno para resolver o problema. Como era fim de semana, Lori não obteve resposta até segunda-feira. Contudo, na segunda, ela descobriu que Mark havia fabricado toda a sua vida. Mark explicou que o incidente causou tensão, mas, de alguma forma, eles superaram os problemas. No entanto, ele se sentiu ofendido por como Lori o havia rebaixado. Quando encontrou a carta em que ela o confrontava sobre suas ações, sentiu-se ainda mais insultado. Lori escreveu um bilhete para Mark, dizendo que planejava deixá-lo após descobrir que praticamente tudo o que Mark havia lhe contado sobre sua vida era falso. Ela soube que ele nunca se formou na Universidade de Utah e nunca se candidatou à faculdade de medicina. Pegando seu rifle calibre 22, ele deixou a carta no quarto de hóspedes e foi até o quarto principal enquanto ela dormia e atirou na cabeça dela. Depois,
enrolou seu corpo em sacos de lixo e tapetes, colocando-a no banco traseiro de sua SUV. Ele arrancou a capa do colchão, limpou tudo e colocou todas as evidências em mais sacos de lixo. Prendeu o colchão ao teto da SUV e descartou as evidências e o corpo de Lori, em locais diferentes. Douglas, o pai de Mark, acrescentou que acreditava que Mark sofreu um colapso psicológico quando Lori descobriu sua mentira. Ele sentia que Mark estava sob imensa pressão, dada a reputação e posição de sua família na comunidade. Em 9 de agosto de 2004, foram apresentadas acusações de homicídio em primeiro grau contra Mark. Em 1º de outubro de 2004, após um mês vasculhando aterros sanitários, o sargento J.R. Nelson encontrou o cabelo e parte do maxilar de Lori. Depois, a maior parte dos restos mortais foi encontrada e enviada ao escritório do legista, que a identificou por registros dentários. Em 6 de junho de 2005, Hacking foi condenado de 6 anos à prisão perpétua, a pena máxima possível sob a lei de Utah na época. Em Utah, as sentenças de prisão são indeterminadas, com um prazo mínimo e máximo. O infrator deve cumprir a pena inteira, a menos que o Conselho de Perdão de Utah o liberte antes. Em julho de 2005, o Conselho de Perdão de Utah declarou que Mark Hacking não seria considerado para liberdade condicional até pelo menos 2035, o que significa que Hacking terá que cumprir um mínimo de 30 anos de prisão. Ao ouvir esta notícia, a mãe de Lori, Thelma Soares, emitiu esta declaração. A decisão tira um grande fardo da minha mente e coração. O mínimo de 6 anos imposto por lei é um insulto não apenas a Lori e ao bebê, mas também a mim e minha família. Agradeço aos membros do Conselho Estadual de Perdão e Liberdade Condicional por sua diligência e senso de justiça ao lidar com este caso trágico. Minha fé em nosso sistema de justiça foi mantida. A família de Lori eventualmente removeu seu nome de casada, Hacking, da sua lápide e o substituiu por uma palavra em português, filhinha, que era como ela sempre havia chamado a sua filha. O caso a seguir foi apresentado como segundo caso no documentário anterior, que foi retirado da plataforma e poucos seguidores o viram. O postamos novamente, pois é uma história curta que trata de um crime, obviamente, mas também do amor fraternal de 2 irmãos que nasceram juntos e assim se mantiveram até idosos, até ser separados por um crime sem sentido. Situada na costa atlântica, do nordeste da Flórida, Jacksonville oferece um ambiente atraente para viver. Com custo de vida acessível, abundante acesso à praia e o encanto de viver no estado ensolarado. No entanto, é importante observar que a taxa de crimes violentos em Jacksonville tem um índice 80% maior do que a média nacional nos Estados Unidos. Com uma taxa tão alta, Jacksonville presenciou muitos casos brutais ao longo dos anos. Um deles foi o caso de Michelle O'Dowd, em 2011, que transformou o que deveria ser um período de alegria para ela e sua família em pura miséria. Michelle Hyde O'Dowd nasceu em 20 de fevereiro de 1944, em Glen Ridge, condado de Essex, Nova Jersey. Embora pouco se saiba sobre sua vida inicial, Michelle era conhecida por sua natureza gentil e carinhosa, o que fez com que todos a chamassem afetuosamente de Mickey. Tinha um irmão gêmeo, Phil Axt, e os dois compartilhavam um vínculo excepcionalmente próximo. Michelle trabalhava em um negócio administrado por seu irmão. Eles ficavam felizes em se ver todas as manhãs antes de começarem o dia. Em 2011, Michelle, então com 67 anos, morava sozinha em sua residência na Grand Reserve, North Sutton Park Drive, em Jacksonville.
Levava uma vida tranquila e nunca poderia imaginar o que estava por vir. Na manhã de 2 de dezembro de 2011, uma sexta-feira, a preocupação surgiu quando Michelle não apareceu para trabalhar. Axt, seu irmão gêmeo, tentou ligar para ela várias vezes, mas não obteve resposta. Preocupado, decidiu visitar sua casa. Por volta das 8h55, em meio ao caos no local, fez uma descoberta aterrorizante. Debaixo da árvore de Natal, Axt viu um pé saindo debaixo de uma pilha de presentes. Alarmado, tocou no tornozelo e percebeu que estava frio. Tragicamente, Michelle O'Dowd foi encontrada sem vida. Seu rosto ensanguentado estava coberto por uma toalha de tecido felpudo. Axt imediatamente contatou o departamento de polícia de Jacksonville para relatar o incidente. O sargento Sean Corsi foi um dos primeiros a ver a cena. Ao entrar no apartamento de Michelle, observou a desordem no local, mas não encontrou sinais evidentes de entrada forçada. No entanto, o cartão de débito de Michelle foi dado como desaparecido, e os detetives evitaram, por enquanto, especular sobre a causa pela que perdeu a vida. Na cena do caso, um detalhe peculiar chamou a atenção. Uma garrafa de vodka vazia próxima ao corpo, que acreditava-se ser uma tentativa deliberada de encenação. Mais tarde, foi revelado a causa pela que perdeu a vida. Ela sofreu traumatismo por objeto contundente e estrangulamento. A trágica notícia devastou a família de Michelle, especialmente seu irmão Axt, que só queria justiça para sua irmã. Os detetives aprofundaram as investigações e descobriram que um membro da família conversou com Michelle no dia anterior. Essa pessoa afirmou não ter notado nada de estranho no comportamento de Michelle. Também revelou que na noite anterior ao caso, uma amiga da família esteve na casa de Michelle, que morava sozinha em um condomínio fechado. Essa amiga foi identificada como Patty Michelle White, de 40 anos, uma ex-namorada do sobrinho de Michelle. Patty já havia morado com Michelle e era considerada uma amiga da família. Frequentemente, aparecia sem avisar na casa de Michelle e, às vezes, passava a noite lá. Axt contou que sua família conhecia Patty havia 4 ou 5 anos. Mesmo após o término do relacionamento com seu sobrinho, Patty continuava visitando Michelle. Ele ressaltou que, embora Patty tivesse se mudado temporariamente para Orlando, ela havia passado recentemente, cerca de um mês com Michelle. A relação entre Patty e Michelle ia além da amizade. Michelle costumava ajudá-la financeiramente, pagando-a por serviços domésticos e pequenos trabalhos. Patty, ocasionalmente, também cuidava dos netos de Axt. Ele destacou o papel importante que Patty desempenhava em suas vidas, descrevendo-a como uma extensão da família. Na verdade, Patty até sabia o código de entrada para o apartamento de Michelle, o que facilitava o acesso. Isso atesta a generosidade de Michelle e destaca sua natureza bondosa e confiante. Axt contou aos detetives que Michelle confiava a Patty tarefas como fazer compras e, por isso, havia compartilhado os números de PIN dos seus cartões de débito e crédito com ela. Felizmente, apenas um dia após o caso cruel de Michelle, revelou-se que o cartão de débito dela, que havia sido roubado, fora usado em 2 caixas eletrônicos próximos. As transações foram realizadas no mesmo dia fatídico do caso de Michelle. Fotos de vigilância mostraram Patty sacando dinheiro dos caixas eletrônicos e tentando esconder sua identidade. Contudo, não foi difícil para os detetives confirmarem sua identidade, já que foi reconhecida pelos familiares de Michelle. Com a ajuda da família de Michelle, a polícia corroborou o envolvimento de Patty como a principal suspeita no caso
o que acabou revelando uma narrativa perturbadora de traição e engano. Na tarde de sábado, 3 de dezembro de 2011, policiais de Yorkville pararam um veículo por volta das 15h40. O carro foi interceptado na East Liberty Street, em Yorkville, Carolina do Sul. O veículo era conduzido pela mãe de Patty, enquanto Patty estava no banco do passageiro. Ao ser parada, Patty concordou voluntariamente em acompanhar as autoridades ao departamento de polícia para uma entrevista com os detetives de Jacksonville. Curiosamente, durante o interrogatório, Patty confessou que tirou a vida de Michelle O'Dowd. Após a confissão, Patty se mudou para Carolina do Sul, onde residia com seus pais em Yorkville. Posteriormente, a polícia de Yorkville obteve um mandado de captura por fuga da justiça, levando Patty à prisão, no centro de detenção do condado de York, antes de sua extradição para a Flórida. Em 14 de outubro de 2013, Patty Michelle White, então com 41 anos, foi acusada de tirar a vida de Michelle. Os detetives descobriram que o roubo foi o motivo do caso, mas algo havia dado muito errado durante a execução do plano. Segundo os investigadores, Patty retornou a Jacksonville com a intenção de roubar Michelle. Patty White foi condenada a 45 anos de prisão após se declarar culpada do caso em segundo grau, ou seja, que não houve planificação prévia. Michelle, também chamada de tia Mickey, era uma mulher amorosa com uma alma gentil e um espírito natalino sempre generoso, que tinha muito mais a dar aos seus entes queridos. Então, o que achou dos casos? No primeiro caso, será que Mark tirou a vida da sua esposa apenas por ter seu orgulho ferido? Ou haveria outra razão que ele não falou? E no segundo caso, Patty teria planejado tirar a vida de Mickey? Ou foi um lamentável acidente? Queremos saber o que você pensa. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal para mais cativantes histórias de crimes reais. E até a próxima vez, fique seguro e mantenha os olhos abertos para o próximo mistério a ser revelado.